Olá, eu apresentei na última terça-feira, dia 23 de maio, uma palestra no contexto daquele evento internacional, o Pint of Science, sobre arborização urbana. Eu acho que a palestra ficou tão interessante que merece ser gravada e compartilhada com as pessoas que não estão aqui do meu lado. E por isso que eu resolvi fazer essa gravação e disponibilizar na internet. Ano passado, quem foi convidado para apresentar essa palestra nesse mesmo local, nessa mesma data, foi o John Watts, que é um editor do The Guardian. Ele é o marido da Eliane Brum, que mora aqui em Altamira, e ele falou sobre o trabalho do Lovelock, né, que é o autor dessa hipótese de Gaia, né, que vê o planeta Terra como se ele fosse um grande organismo, né, que seria a Gaia, e que um organismo que evidentemente está sofrendo, está doente, está se degradando, que é uma ideia muito poética, muito interessante. Por muito tempo eu fui um tanto quanto cético em relação a essa ideia, porque eu sou biólogo, né? E a crítica dos biólogos é que os ecossistemas, eles não têm o mesmo nível de integração dos organismos para que a gente possa pensar no ecossistema global como um grande organismo. Mas existe um nível de integração muito profundo, né? Tanto é que a gente está vendo aí os oceanos se degradando em função das mudanças climáticas decorrentes da destruição da floresta tropical, da queima do petróleo. Então eu acho que como argumento, como metáfora, é válido, é bom para divulgar, para fortalecer a ideia da importância da preservação ecológica, e é uma ideia muito bonita, muito romântica que não pode ser desprezada, né? Então eu tenho que apresentar aqui uma palestra melhor possível para chegar perto da incrível apresentação do John no ano passado. Vamos lá. E então vamos falar sobre a arborização urbana, e existe uma ciência por trás da arborização urbana, né? Então aqui vários artigos, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre os artigos, mesmo porque eu não sou um pesquisador da área de arborização, da área da arborização urbana. Eu estudo ecologia de palmeiras. Esse é o meu grande interesse. A arborização para mim é mais uma questão de ativismo, de extensão, né? Principalmente ativismo, né? Não só ativismo porque eu protesto contra a destruição das árvores, eu defendo as árvores, mas eu também atuo em projetos de reflorestamento e de arborização dentro do campus e agora fora também do campus. Então, mas existe uma ciência por trás, é isso que eu quero mostrar. Então aqui a gente tem um artigo que fala em árvores de parques como pulmões da cidade, né? Lungs of cities, que é uma metáfora perfeitamente válida. E ela lembra a coisa do Gaia, né? Da Gaia, né? Da hipótese de Gaia, né? Porque Gaia pensa o ecossistema global como um organismo, e aqui as árvores e os parques seriam pulmões desse organismo que seriam as cidades. E é uma metáfora válida também, porque nesses parques a gente tem uma área onde você pode respirar livremente, né, e as árvores melhoram a qualidade do ar, elas dificultam a propagação de poluentes. Então tem uma série de fatores aí de possíveis colaborações das árvores para a melhora do ambiente urbano. Esse título é ótimo. Aqui ainda sobre a questão da qualidade do ar relacionada às árvores, nesse jornal, nessa revista Environmental Pollution. E o título é maravilhoso, To Tree or Not to Tree, né? A nossa resposta é To Tree, né? Árvores ou não árvores, mas com uma brincadeira com o título com a frase famosa de Hamlet, To Be or Not to Be. Então, as árvores têm um papel muito importante na melhora da qualidade do ar das cidades.
Aqui um outro artigo também fala de benefícios da arborização urbana, mostra que existe uma relação negativa entre depressão em idosos e a quantidade de árvores no entorno dos lares onde eles vivem. Aqui é mais um artigo que fala aqui sobre as árvores em cidades canadenses, que as árvores são uma forma de vida fundamental para a sustentabilidade urbana. Sem dúvida são, né? Porque se você tem árvores, você tem um sombreamento. No Canadá o sol não é um problema tão sério quanto aqui em Altamira. Então acho que aqui a importância das árvores para a sustentabilidade humana é até maior do que ali nas cidades canadenses. Aqui é imensa a importância. Como é que você vai andar de bicicleta se não existe um sombreamento de arborização? Então não dá, você precisa de um carro, porque ninguém aguenta esse sol. Como é que você vai aproveitar um parque? Porque a sustentabilidade inclui elementos como o lazer, e você não tem como aproveitar um parque se não houver uma sombra, como eu vou mostrar mais adiante. Então aqui mais umas imagens, né? Aqui já não é mais ciência, né? Já é mais material de divulgação dos benefícios das árvores, diminui a temperatura, embeleza a cidade, a sua casa, ajuda a absorver a água da chuva. Isso é importante, São Paulo está com um problema sério, né? Inclusive estão querendo destruir várias praças para fazer piscinão para absorver a água da chuva, porque o problema das enxurradas é fortíssimo. Então você já tem um problema que é de falta de árvores, falta de espaço verde, e para resolver esse problema você aumenta ainda mais o problema destruindo a arborização que você tem nessas praças lá de Pinheiros. Diminui a poluição sonora, claro, uma árvore é uma barreira que diminui a barulheira, né, dos carros, aquela vibração sonora é absorvida pela estrutura da árvore, preserva a biodiversidade. São Paulo, por exemplo, tem uma diversidade imensa de aves, né? Aqui em Altamira a gente tem alguma coisa também. Eu tenho um aluno que na apresentação original ele aproveitou para falar do trabalho dele com beija-flores e como que os beija-flores se aproveitam do nosso trabalho de jardinagem no campus para se alimentar e etc. Absorve gás carbono, libera oxigênio, humaniza a cidade, isso é fundamental. Nossa cidade é muito fria, muito desumana, né? Então humanizar a cidade é fundamental, né? Então vários estudos que mostram aqui como é mais frio no pé da árvore do que perto do pé da árvore, do que olha só a diferença, assim, um asfalto, um concreto no sol, você tem uma temperatura de quase 50 graus, enquanto que ali na sombra da árvore, no mesmo dia, 17 graus, geladinho, delícia do lado da árvore, enquanto que o asfalto é um calor horrível. Então a árvore funciona como se fosse um ar-condicionado, né? E aqui dando o nosso posicionamento geográfico, né? Aqui a gente está, Altamira fica mais ou menos aqui nessa ponta, né? Vocês estão vendo essa mancha mais clara? Isso aqui é a Transamazônica. A Transamazônica vem para o norte, cruza aqui o rio Xingu na altura de Altamira, depois ela se desloca um pouco para o sul. Sabe por que ela cruza aqui? Não é porque ela não vem reto, porque ela queria passar aqui na Volta Grande do Xingu, na posição ideal para construir a hidrelétrica de Belo Monte. Então vocês veem que o desmatamento da Amazônia é um projeto antigo já dos governos militares, né, que inclui Belo Monte, a Transamazônica, a BR-163, agora querem fazer a Ferrogrão por aqui, né, que vai acabar com toda essa região, né? Então todo esse setor, toda essa região da Amazônia está sofrendo muito com os desmatamentos, né? Então Altamira está no meio da floresta amazônica. Mas se você olha mais de perto, você vê que a Altamira está no meio de uma imensa área desmatada. A gente está no meio da região amazônica, mas dando um foco, percebe-se que é um grande desmatamento em volta. Se você quiser fazer uma pesquisa ecológica aqui na região, você tem dificuldades, né? Eu por muito tempo trabalhei aqui na florestinha que sobrou aqui no quartel. Isso aqui é uma área militar. Agora desde que começou o governo Bolsonaro, graças a Deus nos livramos dele, mas aumentou muito a dificuldade de conseguir autorização para trabalhar nessa terra indígena. Nessa terra indígena, já estou com a terra indígena na cabeça. Aqui é a terra indígena maravilhosa dos Caiapó, onde eu fiz meu doutorado.
E nessa área militar, as dificuldades burocráticas são imensas. Aqui é a cidade de Altamira. E aqui um foco maior na cidade de Altamira. Altamira vista bem de perto, né? Uma cidade que já teve uma arborização razoável, mas atualmente é muito precária, né? Como a gente pode ver aqui nessa avenida do centro da cidade, né? Não tem árvore nenhuma. As poucas árvores que tinham, que estavam aqui ao longo dessa avenida, foram sendo eliminadas uma a uma ao longo dos anos. Os lojistas, eles não gostam que tenha uma árvore na frente da loja deles, é uma estupidez, eles acham que tapa a visão da vitrine, a visão da propaganda, do seu... Enfim, a fachada, né? E isso prejudicaria as vendas, é uma bobagem. Tem estudos que mostram que em ruas arborizadas, as vendas são melhores, as vendas do comércio são melhores em ruas arborizadas do que ruas não arborizadas. Porque as pessoas circulam mais, as pessoas ficam mais à vontade para passear. Aqui uma árvore que foi cortada recentemente, aqui perto do escritório do Xingu Vivo para Sempre, que é uma organização em defesa do meio ambiente, importantíssimo. Essa árvore foi cortada, disse que ela estava doente. E o que acontece é que prometeram plantar uma nova árvore aqui, mas a prefeitura desistiu de plantar a nova árvore porque tem essa fiação aqui em cima. Então a fiação é sagrada, a calçada é sagrada, toda a infraestrutura física é sagrada, mas a árvore não, a árvore deve ser destruída. E por isso que aos poucos a gente foi perdendo todas as árvores da cidade. O pouco que a gente tem de arborização que sobrou é no fundo dos quintais, né? E você vê que é uma área pouco valorizada, cheia de capim, cheia de lixo, né? Então você vai andando pela cidade, você até vê uma árvore aqui, outra lá, mas geralmente são resquícios aí no fundo de quintais ou árvores grandes que sobreviveram, né, de um passado em que se plantava árvores, em que as fruteiras eram valorizadas, né? Então aqui mangueiras antigas. A gente tem uma coleção aí de exemplos de mangueiras antigas, né? Árvores novas não se plantam, né? Você tem árvores antigas que sobreviveram e que ainda não foram destruídas. Aqui uma avenida central, a Avenida de Djalma Dutra. Aqui o centro do comércio, né? Você tem alguns jambeiros importantes. Aqui uma mangueira linda também no centro da cidade. Você vê que a mangueira vai desafiando o espaço urbano, né? Ela vai quebrando essa calçada. Deve ter muita gente que defende a remoção imediata dessa mangueira. Felizmente ela vai sobrevivendo. E aqui mais uma imagem da atitude que as pessoas têm diante das árvores. Você vê que isso aqui é um maxarimbé, né? A árvore foi cimentada até o pé, não deixaram 1 milímetro para que a água entre para a raiz da árvore. E a árvore também não pode crescer, ela não pode crescer nada, porque o cimento está até o pé dela. Quer dizer, ou ela fica sufocada e termina morrendo, ou ela vai ter que usar suas forças para quebrar esse cimento. O fato é que não há consideração nenhuma pela arborização aqui na cidade. Recentemente surgiu uma queixa quanto a isso, né? E a prefeitura se dispôs a fazer um trabalho de arborização, mas é um trabalho muito tímido, né? Aqui plantaram algumas mudinhas de maxarimbé, né? Isso aqui é do lado da universidade, e aqui nessa mesma rua, isso aqui é um lado da rua, é um extremo da rua, aqui o outro extremo. Aqui nós solicitamos que fossem plantadas árvores ao longo dessa calçada, mas isso nunca foi permitido, porque para fazer isso você precisava quebrar um pedaço da calçada, né? Porque tá vendo que aqui a calçada está um pouco mais longe do muro, deu para botar a planta, mas nesse outro lado o muro se aproxima da calçada. Então você precisaria quebrar um pedacinho do cimento, mas isso não foi possível, porque o cimento é idolatrado, a árvore é desprezada e o cimento é idolatrado. Nessa mesma rua nós temos essa área já arborizada. Isso aqui, a gente tem algumas árvores aqui porque os motoristas de táxi plantaram e cuidaram, não é porque a prefeitura fez, né? E aqui um bougainville, né, saindo de dentro da universidade, né? Maravilhoso, lindo, olha que cores incríveis. Isso aí foi eu que plantei, tá? Ele foi plantado dentro da universidade, ele cresceu. Inclusive ele passa por cima desses fios, mas não prejudica os fios, não, né? Ele se apoia assim levemente sobre esse conjunto de fios. E dá para conviver bougainville com fio sem o menor problema. É uma das poucas áreas sombreadas nessa avenida. E aqui imagens de um trabalho de arborização que não está funcionando, né? Feito
aqui em Altamira. Isso foi feito pela Norte Energia, que é administradora de Belo Monte. Esse Maxarimbé, ele foi plantado em 2015. Ele tem 8 anos de idade. E ele, olha, eu tô te falando, ele é baixinho. Isso aqui deve ter no máximo 1,70 m de altura, isso aqui tudo, né? Ele tá raquítico, ele não consegue crescer. Porque isso aqui é um solo muito pobre. E foi plantado no pé dele essa grama esmeralda, que não favorece de forma alguma a nutrição do solo. E tem um processo de gerenciamento, né, de manejo desse parque, que enfraquece ainda mais o solo. Porque o que acontece? À medida que essa grama vai crescendo, ela vai sendo roçada e o resto do roço é levado embora em caminhões, né? Fazem montinhos que removem essa folhagem, essa grama roçada. E toda vez que você remove esse resto de grama cortada, você está enfraquecendo ainda mais o solo. Porque os nutrientes que estão acumulados aí na matéria vegetal são levados embora. Então é uma terra pobre e que tende a ficar cada vez mais pobre, porque não existe nenhum processo de enriquecimento. Não tem uma leguminosa, uma forrageira, não. É simplesmente a gramona e a roçada, que é o esquema de manejo do parque. Então esse ano foram plantadas várias mudas aqui nesse parque. Eles fizeram questão de plantar no parque porque eles não querem plantar na cidade. Porque se você planta na cidade tem fio, tem calçada, tem cano, tem lojista. Então a resistência é tão grande que tiveram que botar todas as mudas desse projeto novo de arborização nesse parque. Mas elas não vão crescer por conta desse problema do solo pobre, que não tem como enriquecer, uma vez que só é permitido que se cresça aqui essa graminha. E a gente tem um problema de pragas nesses parques também. Vocês estão vendo essa grande quantidade de capim nascendo aí no parque, né? É um capinzal danado e não chega uma pessoa com enxada para arrancar esse capim. O único tratamento dado a essas ervas daninhas é a roçada. Então o capim cresce, eles roçam, né? Tiram as folhas cortadas, secas, junto com nutrientes, e aí o capim cresce de novo e é um ciclo interminável que não valoriza, que não torna o solo mais fértil. E é por isso que essa mangueira foi plantada em 2019. E olha como ela está raquítica na estação chuvosa. Veja se essa planta é uma planta saudável. Ela foi plantada quase desse tamanho, não cresceu nada. Por quê? Porque é um solo pobre e não existe nenhuma preocupação em enriquecer biologicamente esse solo. Não existe uma preocupação em criar um sombreamento, em plantar espécies cujas folhas possam valorizar esse solo. Por quê? Porque você tem um parque que é todo forrado pela grama esmeralda e coberto agora pelas ervas daninhas que conseguiram se estabelecer nesse local. E o único manejo que esse parque recebe é o roço e a retirada da matéria vegetal que sobra após o roço. E com isso os nutrientes vão indo embora cada vez mais. Aqui então o aspecto geral do parque, né? Como que isso aí é um parque sustentável? Quem é que vai sentir prazer em passar um dia num parque desse sem nenhuma sombra, né? É um lugar inóspito. A gente tem algumas árvores que estão aqui no parque, mas que são árvores que sobreviveram de uma época em que isso aqui era quintal de casas, né? Isso aqui não foi plantado pela Norte Energia. Essas aqui talvez tenham sido, acho que essas aqui foram. Mas é muito pouco para promover sombra num espaço como esse. Então, por isso que o parque é vazio, né? Dá para vocês verem que não tem ninguém, né? É uma área quase que desperdiçada. E muita gente morava aqui. Tiraram as pessoas que estavam morando aqui para fazer esse espaço que não tem uso nenhum, porque é um espaço muito desagradável. Agora aqui na universidade, isso aqui é o UFPA, a gente já tem um espaço mais agradável, né? Porque eu, inclusive, sou, modéstia à parte, venho trabalhando para tornar esse lugar mais agradável. Eu luto pela arborização e jardinagem da universidade, uma luta inglória que tem muita oposição, muita mesmo. Passa muita gente elogiando, apoiando, dizendo que gosta, mas institucionalmente o apoio é fraquíssimo e eu sofro muitos ataques cotidianos. Isso aqui é a frente do campus universitário, né? Tá até bastante bonito. Isso aqui tava tudo muito degradado, cheio de capim de pasto, capim colonião. Fomos arrancando, eu e meus alunos, limpamos, tiramos os galhos, plantamos flores. Então já está com um aspecto bastante bacana. E aqui é a Faculdade de Ciências Biológicas, né? Aqui é
a nossa biologia, aqui à frente da Faculdade de Biologia, que é, para mim, é o lugar mais bonito, mais arborizado, mais sombreado, mais maravilhoso da cidade de Altamira. Então olha aqui o aspecto da entrada da nossa universidade, completamente arborizado, completamente sombreado, é muito bacana. Então todo mundo gosta de parar o carro na sombra dessas árvores, né? Agora na hora de defender as árvores contra a sua destruição, a história é outra, né? Muita gente é preocupado com as raízes dessas árvores, como se elas fossem quebrar as calçadas, né? Mas não é necessariamente assim. Vocês veem aqui um caso em que a raiz ela se aproxima da calçada, e como é uma calçada firme, né? Não são 3 dedinhos de cimento, a raiz simplesmente faz a curva. Nem toda raiz quebra uma calçada. Mesmo que quebrasse, a gente faz um remendo, a gente corta a raiz, a gente faz um remendo. A sombra da árvore é mais importante do que uma eventual rachadura na calçada. Aqui é a entrada da faculdade de medicina, também muito bonita, muito arborizada, né? Um jardim bastante exuberante. Um jambeiro aqui na frente da faculdade de medicina. Aqui a gente tem uma castanhola. A castanhola é uma 7 copas, né? Tem gente que chama de 7 copas, tem gente que chama de amendoeira no Rio de Janeiro. E existe um pânico de que as raízes dessa árvore possam quebrar essa caixa d'água aqui, que alimenta a faculdade de medicina. Eu acho que isso não acontece. Ela está a quase 4 a 5 metros de distância da caixa, e as raízes podem crescer para qualquer lado. Por que a raiz chegaria, se aproximaria dessa caixa e quebraria o cimento? Imagina. Então são delírios, né, de como quem endeusa a infraestrutura e despreza a natureza, né? Eu tenho toda a tranquilidade de que essa árvore não vai quebrar essa caixa d'água, de que é possível um convívio entre árvore e infraestrutura pelo bem da comunidade acadêmica. Aqui alguns pés de acerola plantados nos fundos da faculdade de medicina. Aqui é o prédio multidisciplinar, a gente tem vários jambeiros ali, jambeiros que já tem uns 3 anos, né? Já estão assim com uns 4 metros de altura. Eu estou torcendo para esses jambeiros começarem a produzir logo, porque eu preciso de apoio político para mantê-los, para que eles não sejam destruídos. E à medida que eles produzem frutos, né, o apoio da comunidade acadêmica vai ser maior pela sua preservação. Aí existe também o pânico de que a raiz do jambeiro possa quebrar a caixa d'água do prédio. Não vai quebrar de forma alguma. A raiz do jambeiro tem muito onde se espalhar, não precisa atacar a caixa d'água do prédio. Vocês vejam que se a gente se afastar da caixa d'água, se afastar do prédio, se afastar da fiação, se afastar do muro, não sobra espaço nenhum. Termina que você fica com um espaço totalmente inóspito. Não tem. Seguir todas as regras da ABNT para arborização, não sobra um espaço para você botar uma árvore. E aí vira um inferno de insolação, né? E a vida fica deprimente, vira um verdadeiro horror. Aqui eu falo rapidamente sobre áreas já mais distantes, longe dos prédios, onde a gente tem muito capim, e que eu estou me esforçando para fazer um trabalho de sombreamento, de arborização, de cultivo de plantas frutíferas que sejam boas para os alunos, para a comunidade acadêmica. E aqui a gente tem uma espécie que é a Leucena leucocéfala, que é uma espécie invasora, mas que, por ser invasora, ela tem o seu valor nos trabalhos de arborização. Porque ela cresce rápido, ela se espalha rápido, e com isso a gente consegue atacar o capim, que é o grande inimigo da arborização, que é o grande inimigo da jardinagem. Se acabar com esse capim é o grande desafio. E a leucena também, ela promove um sombreamento que permite que espécies mais frágeis sobrevivam ao verão. Porque o verão que a gente fala é o verão amazônico, né? Ele coincide com o inverno do hemisfério sul. Essa época seca, o clima é muito severo. Então não adianta você simplesmente plantar uma mudinha no meio do aberto, ela não vai sobreviver, porque ela vai morrer na seca. Ela vai morrer com aquela falta d'água, com aquele sol fortíssimo. Então essa cobertura promovida pela leucena pode ser muito útil no processo de recuperação florestal. Outra espécie que eu uso muito para criar um sombreamento e eliminar o capim e favorecer as espécies que dependem de sombra para crescer é o girassol mexicano. Tem gente que chama ele de margaridão. Aqui uma árvore gigantesca, uma mangueira linda. Essa mangueira estava ameaçada pelo projeto de construir um auditório aqui nesse local. Parece que por algum problema com a empresa essa obra não vai sair.
e a mangueira está salva por enquanto, né? A estupidez você construir você fazer uma obra num local que exija a derrubada de uma mangueira dessa. É claro que você poderia fazer um projeto que incorporasse a mangueira na paisagem, né? E seria um auditório muito mais bonito, né? Se a mangueira fizesse parte do projeto, inclusive naquelas formaturas, né? As pessoas podiam se reunir embaixo da mangueira para celebrar, né, os momentos importantes, aí a formatura, os eventos, né? Então a mangueira pode ser muito útil no contexto de um auditório, ela não é um problema que deve ser eliminado, muito pelo contrário. Aqui voltando às áreas degradadas da universidade, a gente tem castanholas, né? A castanhola também, já falei dela anteriormente, é muito importante, né? Ela promove o sufocamento do capim. Essa é uma área que eu espero que dentro de 2 ou 3 anos, se não derrubarem tudo, se torne um bosque agradável para os alunos usufruírem, né? Ao longo do muro, outras castanholas, aqui um jambeiro, leucenas aqui novamente, fazendo aquele papel de sombreamento e de contenção das gramíneas exóticas. O ingazeiro, né? O ingazeiro também é muito bacana, ele tem é uma planta de crescimento rápido. Aqui a gente tem leucenas também. Então isso aqui é uma área que está tomada pelo capim, aqui uma castanhola. E o crescimento do ingá, da castanhola, da leucena, do margaridão, aqui a gente tem um bougainville, tudo isso crescendo, a gente consegue o sombreamento que elimina esse capim e torna esse espaço climaticamente mais favorável para o uso, né, pela comunidade. Mais uma imagem do ingá novamente, e aqui uma área que o ingá adulto, aqui na área, você vê que como a sombra do ingá faz com que embaixo dele fique tudo limpo, né? Você não tem a proliferação de capim, o lugar já fica mais agradável. Esse ingá ele foi muito procurado esse ano por gente querendo pegar um fruto. A gente tem alunos muito humildes aqui, né, na região, né? Gente que não tem dinheiro para fazer aquela compra de fruta no supermercado. É muito caro comprar fruta no supermercado. Então muita gente depende de uma fruta que encontre na universidade, que encontre no campus, para poder ter aquela vitamina que a gente precisa, né, para funcionar bem. Sabe quando você tem aquela vontade de comer uma fruta? Isso é o corpo pedindo uma vitamina que você encontra só em frutas, né? Que é uma área que foi degradada recentemente, lamentavelmente. É uma tristeza, fizemos até manifestações de repúdio. E passando da universidade para a cidade, né? Agora eu quero não contribuir apenas com a arborização da universidade, eu quero contribuir com a arborização da cidade de Altamira. Eu quero mostrar um problema, né? A beira das ruas, a beira das vias, tomada completamente de capim, ninguém arranca esse capim, né? Então passa o roçador e o capim brota de novo, passa o roçador e o capim brota de novo em um ciclo interminável. Para romper esse ciclo, o que eu fiz foi pegar um pedaço de rua perto da minha casa, né? Isso é praticamente em frente à minha casa, e eliminar completamente o capim, né? Primeiro com roçadeira, depois com enxada. Aqui você não tem o capim, aqui passa um riozinho, né? Uma vala de rio, né? Você tem uma vala. Para lá, depois da vala você tem capim. Do lado de cada vala você não tem nenhum capim, porque eu fiz questão de acabar com cada moita de capim. E agora eu ando por lá de vez em quando, e quando eu vejo um capinzinho crescendo, eu arranco logo para que ele não se torne uma moita novamente, né? E aqui estão plantadas mudas de árvores. O meu objetivo aqui é um objetivo paisagístico também, de cidadania, mas é um objetivo principalmente de mostrar que é possível, né? Que esse não precisa ser a única forma de manejo do espaço, porque isso aqui não leva a nada, né? Isso aqui vai ser sempre um capinzal, sempre precisando do roço, enquanto que aqui não. Aqui eu exterminei o capim e plantei algumas mudas, aqui novamente uma castanhola. Eu gosto da castanhola porque ela tem um crescimento rápido, né? Dentro de poucos anos você já tem uma árvore ali definida que vai fazer uma sombra, e aí eventualmente você pode substituir, uma vez que ela já cumpriu aquele papel de eliminar o capim, de criar a sombra, de criar um ambiente mais adequado para outras árvores. Você pode botar um ipê, você pode botar a árvore que você desejar, né? A questão é que ela é importante nesse momento inicial de combate ao capim,
que é muito danoso à arborização. E é isso. Essa é a apresentação do seminário que eu fiz para o Pint of Science, e eu espero que as pessoas também vejam e apreciem pela internet e aprendam de alguma forma com isso e deem sua opinião. Comenta aí o que vocês acham, como é que é a arborização na cidade de vocês. Vocês gostariam de trabalhar em projetos de arborização e jardinagem, né? Como podemos fazer para que esses projetos sejam cada vez mais comuns, para que eles deem certo, cada vez menos frustrantes, né? Porque, afinal, a gente vive numa imensa casa, né? Nesse imenso planeta Terra, que é Gaia, segundo Lovelock, e que é uma ideia que faz todo sentido. Ok? Muito obrigado. Encerrando.